Boa tarde, boa noite a todos que estão presentes. Vocês me ouvem? Espero que o meu som também esteja bom. Depois de uns transtornos aí, tá ok. Então, vamos então continuar aqui os nossos estudos do livro O que é o Espiritismo, agradecendo sempre a presença dos amigos. Hoje nós vamos falar sobre as origens das ideias espíritas modernas. Então, uma explicação que Kardec vem trazendo a respeito dos fenômenos espíritas e que esses fenômenos sempre existiram. Então, a maneira como o nosso companheiro ali pergunta, faz o questionamento a Kardec, ele dá a impressão de que essas ideias espíritas, elas são novas, que foram trazidas por Kardec, ou seja, os fenômenos, enfim, tudo isso que nós já sabemos que existe sempre desde que o mundo é mundo. Mas o companheiro questiona a respeito dessas novas ideias. Então Kardec vem justamente explicando a respeito disso. As ideias não são novas. O entendimento, a explicação, o processo como foi estudado por ele, sim, né? A gente pode até chamar de novo. Mas o fenômeno sempre existiu. Então o amigo perguntou a Kardec: desejaria saber qual o ponto de partida das ideias espíritas modernas? Resultam de uma revelação espontânea dos espíritos ou de uma crença anterior na sua existência? Então vejam só a pergunta do amigo. E ele ainda diz: o senhor compreende a minha pergunta, pois nesse último caso podemos ser levados a crer que a imaginação tenha desempenhado um importante papel. Ou seja, né, primeiro ele pergunta se essa revelação foi trazida realmente pelos espíritos, ou se isso seria uma crença anterior, antes da sua existência, ou seja, da existência dos espíritos. E aí ele acha que isso poderia ser uma imaginação. Meio complicado, mas Kardec desenvolveu aqui de maneira bem racional e bem fácil da gente entender. E ele diz: essa pergunta, como o senhor mesmo disse, é importante sobre esse último ponto de vista, posto que seja muito difícil admitir, supondo que essas ideias tenham nascido de uma crença anterior, que a imaginação tenha produzido todos os resultados materiais observados. E aí a gente pensa, né, raciocina, reflete. Nossa, que imaginação, né? Haja cérebro para tanta imaginação, que o companheiro ali estava achando que poderia ser, né? Os médiuns, as pessoas, enfim, imaginarem todos aqueles fenômenos que aconteciam e que continuam acontecendo até hoje, né? Ele está falando daquela época, mas a doutrina está aí explicando, os fenômenos continuam acontecendo, sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Por quê? Porque o mundo material, ele vive interagindo com esse mundo espiritual. Os espíritos vivem, os espíritos desencarnados, eles vivem participando e atuando no mundo material. Então isso vai sempre existir. Não é imaginação. Porque não tem como a gente imaginar tudo isso que a gente percebe, que a gente pode observar. Então Kardec vem dizendo, né? Efetivamente, se o Espiritismo se tivesse baseado na ideia preconcebida da existência dos espíritos, poder-se-ia, com aparente razão, duvidar da sua realidade. Sendo a causa uma quimera, ou seja, um sonho, uma imaginação, quiméricas serão forçosamente as consequências. Então, olha só, se Kardec, para efetuar os estudos, tivesse se baseado nessa ideia
pré-concebida, né, da existência dos espíritos, de que isso não existe, que seria uma imaginação, é como ele diz aqui, forçosamente também os efeitos seriam imaginação. E aí é uma coisa que meio complicada de acontecer, né? Meio difícil de se entender. Como é que eu vou imaginar um fenômeno e imaginar também a consequência daquele fenômeno? E o mais interessante não é isso, é que os fenômenos aconteciam e continuam acontecendo em todos os pontos do mundo, em todos os pontos do globo. Como é que alguém vai imaginar aquele fenômeno e terem as mesmas consequências? É meio complicado. Então ele diz, as coisas, porém, não se passaram assim, né? Aqui ele coloca aí para nós. Kardec colocou no Livro dos Médiuns, primeiramente, se há espíritos. Primeiro teríamos que crer que eles existem, para depois entendermos o fenômeno. Com certeza. Se nós não acreditássemos na existência desses espíritos, esses fenômenos também não poderíamos acreditar. Eles não teriam sido, eles não seriam realizados, não teriam sido realizados com tanta firmeza, né? E com tanta veracidade, continuarem aí acontecendo. Está muito claro. Então Kardec diz, observe antes de tudo que esse raciocínio é lógico. Os espíritos são a causa e não o efeito de nada. Ou seja, são os espíritos que produzem os fenômenos. Então eles são a causa dos efeitos produzidos, né, que são os fenômenos. E Kardec diz, quando se tem um efeito, pode-se inquirir sua causa. Ou seja, quando você vê um efeito, você pode ir lá analisar, pesquisar, observar e chegar à causa daquele efeito. Porque não existe efeito sem causa. E toda causa também vai produzir um efeito. Então ele fala isso aqui. Mas não é natural, diz ele, imaginar uma causa antes de se lhe terem visto os efeitos. Também ninguém vai conseguir isso. É impossível. Você não tendo o efeito, como é que você vai pesquisar a causa? Se os espíritos não existissem, não teríamos o efeito. Não tendo o efeito, não íamos entender a existência dos espíritos, não é? Então, se nós temos os efeitos, é porque existe ali uma causa. Então ele diz, observe antes de tudo que esse raciocínio é lógico. Não se podia, pois, conceber a ideia dos espíritos se não tivessem ocorrido os fenômenos que encontravam provável explicação na existência de seres invisíveis. Então aí é Kardec trabalhando com a lógica, né? E fazendo lá o companheiro, e nós também, principalmente aqueles que não têm conhecimento ainda da doutrina espírita, raciocinarem nesse ponto. Nada pode existir se não tem uma causa e, consequentemente, os efeitos. Efeitos não surgem sem causas e vice-versa. Então ele está dizendo aqui, se os fenômenos existem, a gente tem que ir lá buscar a causa. E não poderia ninguém imaginar alguma coisa que não exista, que não existisse. Não tem como. Ninguém pode imaginar algo que não existe. Mesmo que seja assim, uma criação. Mas ele vai partir de um ponto para a sua criação. E aí pode imaginar, mas vai imaginar partindo de alguma coisa já existente. Então esse ponto aqui de imaginar, de achar que os fenômenos seriam imaginação de médium, por exemplo, não tem lógica, não tem sentido, né? E aí ele continua, pois bem, assim também nasceu tal pensamento, quero dizer, que não se imaginou uma hipótese para explicar os fenômenos. A primeira suposição foi que a causa era material. Então, lá no início dos estudos, quando ele começou a observar as mesas girantes, ele já não foi logo chegando dizendo, isso aqui é coisa de espírito. Não.
Ele partiu primeiro das explicações sobre o ponto de vista material. Poderia uma mesa, materialmente falando, realizar aqueles fenômenos? Né? Uma mesa poderia dar respostas inteligentes? Uma mesa poderia trazer mensagens inteligentes? Então chegou-se à conclusão que não. Se ali existia respostas inteligentes, mensagens inteligentes, os fenômenos inteligentes sendo produzidos, e a gente sabendo que mesa não tem raciocínio, que mesa não pensa, algo mais teria ali junto àquela mesa. Então foi partindo desse ponto que Kardec veio fazer todo o processo e aí chegar à conclusão e codificar a doutrina, com as explicações lógicas e racionais que ele coloca nas suas obras, que são as obras que nós estudamos. Então ele diz, assim, longe de ter sido pré-concebida, a ideia da existência dos espíritos partiu de um ponto de vista materialista, lá da ação da mesa. Isto, porém, não bastou para explicar tudo. A observação, e só a observação, conduziu à causa espiritualista. Então ele olhou, viu o fenômeno, até determinado ponto a matéria explicava, né? A ciência explicava. Então a mesa poderia produzir ruídos? Poderia. Nós vimos isso aqui, estudamos lá no Livro dos Espíritos, na introdução que nós estamos estudando, e aqui Kardec também vai explicar. Então as várias ideias, né, as várias explicações para o fenômeno que surgiram, até determinado ponto podia. Mas como ele mesmo disse, quando chegou lá, naquelas perguntas que eram respondidas de maneira inteligente, ali a ciência parou. Ali não tem como a ciência material explicar. Não tem. Porque uma mesa, por mais fenômeno que acontecesse ali em termos de matéria, da física, a lei da física, uma mesa não ia conseguir produzir respostas inteligentes. Não tem como. Então daí, ele foi observando e chegou à conclusão e descobriu então a existência dos espíritos. E ele diz, falo das ideias espíritas modernas, pois já sabemos que esta crença é tão antiga quanto o mundo. Então, desde que o mundo existe, esses fenômenos existem. É que eles eram tratados de maneira diferente até o advento da doutrina espírita. O maior fenômeno que nós conhecemos, o mais famoso de todos, é lá Moisés recebendo, através do efeito físico do fogo nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Só que era passado que aquilo foi Deus escrevendo para Moisés, não é? Mas como é o processo que ele foi realizado? Então hoje nós entendemos que Moisés era um grande médium de efeitos físicos e aquilo foi produzido através dos espíritos, os espíritos superiores que estavam ali o ajudando, guiando, né? Intuindo para ele realizar a sua tarefa de disciplinar aquele povo lá todo complicado, todo indisciplinado. E muitos outros, a gente lendo a Bíblia, nós vamos ver vários fenômenos realizados pelos espíritos, só que conceituados de maneira diferente, né? Então eles chamam lá de anjos, de sobrenatural, nós chamam de mistérios. Não tinham ainda esse conhecimento, não estávamos preparados para entender esse processo. Com o advento da doutrina, nós já estamos preparados, temos a ciência aí para nos ajudar, aí isso pode ser esclarecido. Né? Então ele diz, eis a marcha dos acontecimentos. Então ele vai explicar aqui como é que ele chegou a essas conclusões todas que nós temos aí codificada nos livros. Livro dos médiuns, livro dos espíritos, no livro
Céu e Inferno, na Gênese, toda a obra, né, kardeciana que a gente estuda aí, que nos ajudam, nós que seguimos essa doutrina. Então ele começa e diz assim: sem causa extensiva conhecida, produziram-se certos fenômenos espontâneos, como ruídos insólitos, pancadas, movimentos de objetos e etc. Esses fenômenos foram reproduzidos sob a influência de determinadas pessoas. Até aqui, nada autorizava que se lhe buscasse a causa fora da ação de um fluido magnético ou de um outro fluido qualquer, cuja natureza ainda era desconhecida. Então, veja bem, aquilo que nós falamos, a produção de ruídos, a produção de pancadas, o movimento dos objetos, poderia até, fisicamente falando, acontecer. E não chegar a ser fenômeno espírita, dos espíritos. Mas é o que ele vai falando aqui para nós aqui adiante. Certos fatos foram chegando e mostrando que não era só a parte material, que aquelas ideias que até um ponto, né, a lei falando, que a lei veio explicando, determinado ponto, a física já não podia explicar mais. Eu lhe diz aqui, não se tardou, porém, a reconhecer nos ruídos e nos movimentos um caráter intencional e inteligente, de onde se deduziu, conforme disse, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, voltando àquela ideia, né? Se o efeito produzido ali é inteligente, a causa também vai ser inteligente. Então, como Kardec chegou a essa conclusão? É o que ele vai explicar aqui para nós agora, né? Então ele diz, essa inteligência não podia residir no próprio objeto. A matéria não é inteligente. Boa noite, aprendendo, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Que bom ter você por aqui. A Kelly colocou para nós, os fenômenos sempre ocorreram. O que houve foi uma mudança de interpretação deles. Foi saindo a dúvida, o sobrenatural. Com a doutrina ficamos sabendo dessa manipulação dos fluidos. Sim, foi o que Kardec fez. Kardec não se contentou em olhar aquilo lá e achar que, que bonitinho, vamos brincar de conversar com a mesa, como as outras pessoas estavam fazendo. Não, ele foi tentar lá, como era da característica dele, grande estudioso, vamos ver o que é isso. Por quê? Como é que pode? É o que ele diz aqui. Matéria não pensa, matéria não raciocina, mesa não pensa, madeira não pensa. Como é que isso está acontecendo? O que tem aqui por trás disso? Então, ele foi e estudou. E está colocando aqui como ele fez. Muito bem explicado e muito bem esclarecido esse trabalho aqui para nós. Esse livro ele é importante que todo iniciante de doutrina espírita o estude por isso. Porque Kardec aqui coloca, né, como ele fez o processo, como ele chegou às conclusões que ele coloca lá nos livros. Através de um estudo, foi através de observação. Kardec não ficou adivinhando, não ficou imaginando coisas. Ele foi pesquisar tudo detalhadamente e não ia aceitando de primeira as respostas que vinham. Ele analisava tudo para poder ter conclusões lógicas. E aí ele diz aqui, seria o reflexo mental de pessoa ou pessoas presentes? Então ele chegou à primeira conclusão. Bom, a mesa está dando respostas. Através de ruídos, de pancadas, lá ela está respondendo. Né? Não, nós sabemos que matéria não pensa. Matéria não tem raciocínio. Então como é que essas respostas estão vindo?
Então vamos começar a eliminar as hipóteses possíveis. Então ele coloca a primeira: seria reflexo mental de pessoa ou pessoas presentes? Ou seja, será que o pensamento daquelas criaturas que estavam ali, usando aquele processo na mesa, brincando ali na mesa, será que seria o reflexo do pensamento delas na mesa? E ele então diz: o pronunciamento tinha de partir da experiência, e esta demonstrou com provas irrecusáveis, em centenas de ocasiões, a absoluta independência da inteligência que agia. Então a gente observa aí, com essa fala de Kardec, que ele chegou à conclusão de que aquela inteligência que estava ali respondendo não estava ligada a nada. Não era processo de reflexo do pensamento das pessoas presentes. E ele vai explicar mais adiante por quê. A gente já vai até entrando aqui e podemos falar. Por quê? Porque a gente via, ele observando, né, que as respostas a determinados assuntos eram trazidas e as pessoas não conheciam o assunto. Não tinham aquele conhecimento daquele determinado assunto. Então, como é que elas poderiam refletir um pensamento para as respostas às perguntas dadas? Impossível, né? Então ele diz: esta nem pertencia ao objeto nem à pessoa. Ou seja, essa inteligência, né? Quem era? Não era da pessoa. Porque a resposta não estava ligada a nada, a inteligência não estava ligada a nada. Não era do objeto, porque madeira não pensa. Então quem era? Ela própria respondeu. Declarou a própria inteligência, que ele diz aqui, ou seja, os espíritos responderam a ele. Declarou pertencer à classe dos seres incorpóreos designados pelo nome de espíritos. A ideia dos espíritos não pré-existia, pois nem pode ser considerada consequência do fato. Numa palavra, não saiu do cérebro, foi dada pelos próprios espíritos. O que Kardec está esclarecendo aqui? A pergunta que ele fez lá: seria reflexo mental da pessoa? Daquelas pessoas que estavam ali? Não. Porque nenhuma pessoa que estava ali tinha conhecimento dessa existência. Ou seja, da existência de seres incorpóreos, e muito menos que o nome seria espíritos. Então está claro aqui, numa palavra, como ele diz, não saiu do cérebro de ninguém. Foi dada pelos próprios espíritos, e foram eles que nos ensinaram tudo o que depois sobre eles viemos a saber. E foram informações, como ele diz aqui, que ninguém sabia, nunca tinha ouvido falar dessas informações, do mundo espiritual, da vida espiritual. Nem que esses seres seriam próprios seres que já tinham estado aqui encarnados e agora, naquele momento, estavam na posição de espíritos desencarnados. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. Então não poderia ser reflexo do pensamento de ninguém. Raciocínio lógico. E é assim que a gente tem que agir, é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Com os assuntos que são chegados até nós, com as informações que nos são trazidas. Vamos imitar o nosso Kardec. Isso não é ser fanático, isso não é ser idólatra, isso é ter bom senso. É usar de bom senso. E seguir o conselho que João, lá em João, Jesus já nos deu, né? Vamos observar se as mensagens, se aquilo que está sendo dito está vindo de lugares, de seres que têm idoneidade moral boa, perfeita para passar aquelas mensagens. Para que a gente não se torne
motivo de engano, né? De sermos enganados. E aí cometermos equívocos. Por quê? Porque é espírito. Tudo que vem, está dizendo que é espírito, eu tenho que acreditar. Está falando aquilo ali, então eu tenho que fazer. Porque é do espírito. Não, é porque é espiritual. Porque foi o espírito tal. Não é puxar as orelhas, Wagner, é raciocinar como Kardec. Isso não é puxar as orelhas, né? Isso é raciocinar como Kardec. Está aqui o exemplo que ele nos deu. E a gente precisa agir assim. Porque o que está acontecendo? Olha só, a gente está participando, um parênteses aqui, a gente está participando lá da Bienal do Livro, né? Então a nossa Casa Espírita, o nosso trabalho aqui na Spinete, está lá com um estande. E a gente vai para lá trabalhar, e de vez em quando a gente vai dar uma volta, né? E eu que sou muito curiosa, muito fuxiqueira mesmo, em relação a livros, eu adoro, a gente está vendo, né? Um grande comércio de obras que estão surgindo, que está saindo. Obras ditas espíritas. Boa noite, Bela, seja bem-vinda. Obras ditas espíritas. E aí você vai olhar o conteúdo deixa a desejar. Né? Então, para nós que já temos um conhecimentozinho, um pouco já de doutrina espírita, que já estudamos aqui, a gente identifica. Mas e aquele, né, que não tem esse conhecimento ainda? Vai ser induzido, vai ser enganado, né, por esses companheiros que querem apenas usufruir do comércio, do lucro financeiro que essas obras possuem e dão. Ontem nós estávamos lá e sentados assim, um grupo, conversando a respeito disso, né? Então pessoas assim que têm até mais conhecimentos do que a gente, falando sobre isso. O pessoal lá da Rádio Rio de Janeiro, que está junto com a gente lá no stand, a gente conversando a respeito disso, né? Não é ficar, que a gente esteja condenando, que a gente... Não... A gente eu acho que você escrever uma obra é perfeito, né? Não tem nada de errado nisso, você editar um livro. O que nós não podemos é conceituar determinadas coisas que estão saindo como ligados à doutrina espírita. Ou seja, a gente não pode achincalhar um trabalho perfeito, meu trabalho, né? A gente ser bem assim, enfatizar bem um trabalho que deu muito trabalho a Kardec de realizar. E é isso aqui que ele está colocando, olha como ele fez isso tudo. Isso não foi um dia, não foi 2 dias, 3 dias, nem um mês. Foi anos, meses de trabalho, meses de observação, meses de estudos, que ele chegou a essa conclusão. E colocou e divulgou a doutrina para nós. Então a gente não pode deixar que determinadas situações aí venham a denegrir o nome de Kardec. Né? A Kelly coloca, quando eu li Pelos Caminhos da Mediunidade Serena e vi o quanto foi trabalhoso lançar o livro Memória de um Suicida, imagina, agora lança um livro. Pois é, não é? Então não é por aí. Não é questão que a gente seja contra, que está puxando as orelhas, não sou contra, não. A ninguém vender livro, não sou contra editar-se livro. O que eu sempre me bato e sempre vou me bater é você querer colocar tudo como doutrina espírita, porque aí a gente sabe que está na moda e que vende, e aí vai denegrindo o estudo que Kardec fez. Né? Uma coisa que deu trabalho, agora de qualquer maneira as pessoas vão jogando aí dizendo que é doutrina. Então a gente precisa ter bem o bom senso. A gente não precisa deixar de ler, pode ler, não tem problema. Quem gostar, que faça bom proveito. Agora, tendo noção e conhecimento de que não se deve misturar as coisas, né? E aí então Kardec continua dizendo aqui para nós: revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, tornou-se possível manter com eles contínuas palavras
e resenhas sobre a natureza que lhes é própria, as condições de sua existência e sua missão no mundo invisível. Pode colocar isso, Suzana, se a gente puder responder, né? Ela coloca, os livros da Zíbia Gasparetto são bons ou não? Eu não vou dizer que não são bons. Os livros da Zíbia Gasparetto são belos romances. São bons. Posso dizer que são livros bons. São histórias muito bonitas. Um enredo, já li um enredo bem trabalhado, entende? Agora, existe ali muita coisa que é colocada que não está de acordo com a doutrina espírita. E a própria Zíbia já revelou isso. Né? Eu não vou dizer que é antidoutrina, eu não vou chegar a tanto, mas detalhes que a gente observa que se você vier estudar e se aprofundar na obra de Kardec, nos estudos feitos por Kardec, você vai ver que aquilo ali está meio, vamos dizer, imaginativo. Mas a própria Zíbia, ela já declarou isso. Ela não é espírita, ela é espiritualista. Né? Ela já declarou isso. Ela não é espírita. Pois é. Então, a gente tem que saber essas coisas. Né? Quando a gente fala ali baseado em informações corretas. Ela não é. Então, o que é que ela escreve? Ela escreve romances. São romances. Romances são ideias criadas por mim. Por exemplo, eu vou escrever um romance, né? Então eu vou criar uma história. Baseada nos conhecimentos espíritas que eu tenho, eu posso escrever um romance espírita. Mas isso não significa que eu esteja ali falando uma realidade doutrinária. É isso que a gente precisa ter o cuidado, né? Ele diz assim, ela diz que eles falam, a gente nem sabe, diz que é antidoutrina eu já falei que não é. Agora, você tem que ler e com o conhecimento. Ler não é crime nenhum. A gente lê nada. Ninguém aqui condena que... Pelo contrário, quanto mais se lê, melhor. Porque quanto mais leitura nós vamos fazendo, mais conhecimento nós vamos adquirindo. O que a gente não pode, o que nós espíritas, né, que somos fiéis à doutrina, o que a gente recomenda é o seguinte, não acreditar em tudo que está sendo escrito se dizendo doutrina espírita. Porque muita coisa está saindo que não é verdadeiro. É criação do médium que escreve, é criação do autor, e que ele tem direito de escrever o que ele pensa, o que ele quer. Não está errado. Entendeu? Eu posso, de repente, aqui, criar um livro aqui, escrever um livro, e falar que tudo que tem na doutrina está errado. É um direito que eu tenho. Né? Agora, cada um vai analisar. É isso que Kardec está explicando aqui para nós. Vamos analisar. Eu nunca li nenhum livro, os livros que eu já li, eu não li muito não, mas as poucas obras que eu já li da Zíbia Gasparetto, eu não vi nada ali que denegrisse a imagem de ninguém. Eu não li nada ali que eu dissesse assim, pô, esse livro está errado, esse livro é feio, não. Agora, ele não é um livro doutrinário. Ou seja, ele não pode ser considerado como um livro espírita. Mas como ela mesma já explicou que ela não é espírita, nem ela, nem o filho, nem os filhos, então a gente já entende e respeita. Pronto. E que ela faça lá os livros dela que continue dizendo isso. Vem escrito romance espírita, né? Pelo espírito Lúcio. Pode ser. Mas isso não significa que seja espírita, né? Que seja um livro doutrinário. O fato de ter sido passado por um espírito não significa que seja doutrinário. O que a gente precisa entender é doutrina espírita é aquilo que está nas obras de Kardec. Existem muitos espíritos trazendo mensagens, mas não significa que sejam espíritas, certo?
O Johnny coloca aí, eu li um livro chamado Um Roqueiro no Céu. Não sei se por falta de conhecimento da doutrina achei muita fantasia. Bom, eu conheço Um Roqueiro no Além. Um Roqueiro no Céu eu não conheço, Johnny. Ah, um roqueiro... Pois é, o problema é esse, tá vendo? Johnny é uma pessoa centrada. É isso que a gente precisa analisar. É Um Roqueiro no Além, eu já li. Esse eu já li, Um Roqueiro no Além. E ali o autor insinua, né, que seja a respeito do nosso querido Raul Seixas. Eu não vou dizer para você que aquilo ali seja errado. O autor escreveu. Agora, que realmente você colocou uma coisa aí, que existem alguns detalhes ali que são fantasiosos, para gente que conhece doutrina, sabe que tem um pouquinho ali. Mas a gente até aceita. Por quê? Porque é comércio. Ele escreveu o livro para vender. Então ele não pode colocar ali só a verdade, né? A Suzana coloca, sabe que eu falo isso porque minha amiga veio essa semana e falou que estava lendo o Zib, e ela perguntou a minha opinião como espírita. Eu ainda não sabia dar informações concretas. Ela me falou que estava muito atormentada de ler esses livros. Olha, eu não aconselho, quando alguém vem me perguntar, eu não aconselho ninguém que não tenha conhecimento doutrinário a ler esses livros. Não sou contra eles, mas se você não tem um conhecimento básico de doutrina espírita, eu também não aconselho a ler. Vamos ler os livros espíritas, vamos ler a codificação, vamos entender para que a gente possa. Foi o que Kardec fez. Ele foi lá, analisou, estudou, pesquisou para tirar as suas conclusões. E é isso que a gente precisa saber, fazer. Mas para a gente poder tirar conclusões, para a gente poder analisar se está certo ou se está errado, a gente precisa ter o estudo da doutrina. E aí a gente pode fazer um curso de aprendiz disso aí. E aí a gente pode ler qualquer coisa, porque vai saber discernir o que é doutrinário e o que não é. Porque senão nós somos enganados, seremos enganados. E aí quando a gente desencarnar, a gente vai achando que é tudo céu azul, com florezinhas na janela, e aí não é. Chega lá, a coisa é completamente diferente do que aquilo que a gente está lendo, e aí olha a decepção, né? Então, para não se decepcionar, vamos observar isso aí que a gente está lendo, vamos estudar a doutrina, vamos ter o conhecimento doutrinário para a gente poder analisar, tá? Então aí é o que Kardec nos informa aqui. Ele diz como ele veio desvendar todo esse processo. Ele diz assim: se igualmente pudessem ser interrogados os seres do mundo, dos infinitamente pequenos, que nós vemos pelas lentes de microscópios, quanta coisa curiosa ficaríamos sabendo acerca deles. Então, olha aqui, ele está fazendo aqui uma comparação em relação a esses seres que a gente não vê a olho nu, só com o microscópio. E aí ele está fazendo aqui essa comparação em relação aos espíritos, que nós também não vemos. Né? E que não é o fato da gente não ver, não significa que eles não existam. Não significa que eles não hajam. Então ele compara aqui a esses elementos que nós também não vemos, que só podemos ver com microscópios, que eles existem e que eles estão agindo aí no nosso mundo. As bactérias, os vírus e outras coisas mais. Então é isso que ele está falando aqui. Então, como a gente não vê o espírito, a gente não vê os espíritos, são alguns que têm essa possibilidade, nem todos, não é? Nós não podemos dizer que eles não existam. Então Kardec está sendo bem claro aqui. Então ele diz, supondo-se que antes do descobrimento da América, aí ele vem aqui colocando ideias, né, para que a gente raciocine e veja que o que ele fala é verdadeiro. Então ele diz, supondo-se que antes do descobrimento da América existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na extremidade correspondente à Europa se notasse sinais inteligentes, não se poderia deduzir que na outra extremidade existiam seres inteligentes tentando estabelecer comunicação? Então olha só,
Então, se o pessoal lá da Europa, né, tivesse um fio que fosse até a América, mas que ninguém soubesse que a América existe, antes do descobrimento da América, e recebessem sinais inteligentes, não se poderia chegar a essa conclusão que ali existiam pessoas que estavam querendo se comunicar? E aí ele diz, propor-se-lhes-ia, então, uma série de questões, as quais responderiam, e assim estaria adquirida a certeza de sua existência, o conhecimento de seus costumes, hábitos e maneiras de ser, e isto apesar de não os conhecermos. Não é? Eles iam buscar informações, estando do outro lado do oceano, com seres que eles não têm ideia que existiam, porque a América ainda não tinha sido descoberta, mas teriam noções, através das informações, de como eles vivem, hábitos, costume, maneira de ser e tudo mais. E não significaria por não estarem vendo que eles não existissem. E aí ele diz, o mesmo se deu no tocante às relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, como advertências que preludiaram comunicações mais regulares e constantes. E coisa notável, à medida que íamos tendo ao nosso alcance meios mais fáceis de comunicação, os espíritos foram abandonando os processos primitivos, insuficientes e incômodos, como um mudo que recobrasse o dom da palavra e renunciasse à linguagem dos sinais. Então aqui Kardec vai explicando que começaram o processo para eles poderem dizer, olha, nós estamos aqui, os espíritos, eles tinham que fazer de uma maneira que chamasse a atenção. Porque se já viesse direto na mão do médium através do lápis, ninguém iria acreditar. Com certeza. Ou talvez demorasse muito a acreditar. Iam achar que aquilo era coisa do médium, né? Mesmo dessa maneira, muitos duvidaram. Então foi preciso que viesse de uma maneira assim mesmo, do oba-oba. Né? Aquele processo das mesas girantes, que ficou sendo um show nos salões parisienses na época, as festas e as pessoas se reuniam para brincar com aquilo. Foi se tornando uma febre, né? Tudo quanto era festa, tudo quanto era reunião, estava lá o processo, a brincadeira das mesinhas lá respondendo. Então os espíritos, eles não precisavam utilizar a mesa, mas para chamar a atenção, e alguém, no caso que seria Kardec, ir pesquisar e observar o processo, veio dessa maneira. Então é o que ele está dizendo aqui. E aí, aos poucos, quando a coisa foi se concretizando e as pessoas foram aceitando, eles foram abandonando o processo primitivo, já deixaram a mesa. E aí passaram, a gente lê lá no livro, na introdução do Livro dos Espíritos, esse processo, os próprios espíritos informando para eles, olha, não precisa ficar escrevendo na mesa, porque era uma semana para receber uma mensagem. Cada batida representava uma letra. Então vocês imaginem escrever uma mensagem através de batidas. Então os próprios espíritos disseram, olha, vamos usar a cesta, vamos amarrar um lápis numa cesta. E os médiuns trabalhavam com as mãos na cesta. Depois foi se chegando à conclusão que não precisava da cesta, que bastava o médium segurar o lápis e a mensagem ia sendo trazida. Então é o que ele diz aqui. Esse processo primitivo, com o tempo ele foi sendo abandonado, porque não precisava mais. É o que acontece hoje em dia, né? Na época que a doutrina estava sendo codificada, muitos fenômenos... Pois é, logo vai ser impresso direto, né, Wagner? Muitos fenômenos espíritas estavam acontecendo, né? Muitos fenômenos físicos, justamente para chamar a atenção. Hoje a gente já não vê mais tanto isso acontecer. Por quê? Porque a mensagem já foi trazida, né? O conhecimento já está aí, a gente já entende o processo. Então, só em casos raríssimos
é que a gente vê ainda algum fenômeno acontecendo, mas é um aqui, outro ali, já não há mais a necessidade. Os fenômenos já vão acontecendo mesmo dentro das casas espíritas, vão acontecendo mesmo para podermos estudar, né? E aí ele diz, quem eram os habitantes do mundo desconhecido? Esse mundo, esses habitantes que vieram trazer essas notícias, que vieram trazer essas mensagens, que vieram aproveitar aquele processo ali da brincadeira das mesas e trazer ensinamentos. Ele questiona, né, quem eram eles? E através de suas pesquisas ele foi chegando lá. Seres excepcionais fora dos limites humanos, quer dizer, seriam extraterrestres, né? Seriam benévolos ou malévolos? Quem seriam esses seres? Até então, chegou-se à conclusão que eram seres que traziam as respostas. Agora, que tipo de seres? De onde vinham? Né? Eram bons? Eram maus? Queriam ajudar ou queriam complicar? Seriam seres como nós ou não? Teriam vindo de outro planeta, de outra galáxia? Está picotando, gente, o som? Para todo mundo? Vamos ver aí, se tiver, a gente dá uma saidinha. Ah, tá. Ah, ok. Então é só com a Dulce. Dulce, dá uma saidinha e volta de novo. Então Kardec diz, foi outra vez a experiência que se encarregou de responder a novas questões. Mas até que numerosas observações, veja bem, hein? Até que numerosas observações, então não foi uma, duas que Kardec observou, fizessem luz sobre o assunto, esteve aberto o campo das conjecturas e dos sistemas. Aí é onde a gente vê que ele vai explicando aqui, no decorrer do livro, né, as explicações que eram dadas. Ah, isso aqui foi o músculo estalando. Ah, isso aqui foi isso aqui não sei o quê. Cada um dando lá a sua opinião, cada um dando a sua explicação. Então ele diz, até que numerosas observações, depois de muitas observações, ele chegasse à verdade, aquilo que era verdadeiro, muitas ideias foram trazidas, muitos pitacos foram dados. E aí ele diz, e Deus sabe que não foram poucos os que surgiram. Uns viram espíritos superiores em todos, outros apenas demônios. Quando chegou-se à conclusão que eram os espíritos, ainda teve esse processo, né? Todos esses espíritos são espíritos superiores, espíritos iluminados, e outros já diziam que não, que aquilo era coisa do demônio. Como até hoje ainda dizem, né? Muitos ainda acham que a doutrina espírita é a doutrina dos demônios. E aí Kardec continua. Suponhamos que 2 habitantes transatlânticos desconhecidos, de que falamos, vamos voltar lá ao exemplo que ele deu dos europeus recebendo comunicação da América antes da América ser descoberta. Ele diz, uns tivessem dito nobres palavras, ao passo que outros se tivessem feito notáveis pelo cinismo da linguagem. Sem dúvida, concluir-se-ia pela existência de bons e maus em seu meio. O que Kardec está querendo dizer com isso, né? A resposta para aquela pergunta lá, de onde seriam esses seres, né? Se eles seriam maus, se eles seriam bons, se seriam superiores ou se eram demônios, vinha a ser de acordo, a conclusão de acordo com as mensagens que estavam chegando. Então ele dá o exemplo aqui. O povo europeu só ia ter uma ideia do que era, né, o que tinha na América antes dela ser descoberta, de acordo com as informações que chegavam. E é assim que a gente, no primeiro momento, vai, né? Quando a gente está observando determinado fato, determinada coisa, a informação que vem, que é trazida, é que a gente vai chegando à conclusão, às conclusões, depois do fato, que foi o que Kardec fez. O que a gente não pode é achar que pronto, chegou uma resposta aqui, pronto, isso aqui é o certo, né?
Até quando a gente está com um problema de saúde, a gente não deve acreditar num médico só. O que se aconselha, né? Se a gente está sentindo alguma dor que a gente não sabe identificar, procura-se um médico, ele dá um diagnóstico. É sempre bom que a gente procure outro para confirmar aquele diagnóstico. E se não confirmar, é bom que a gente procure um terceiro para ver qual dos dois estava certo. Imaginem nesse caso aqui de Kardec recebendo informações de seres que ele ainda não tinha conhecimento do que seria. Né? A Kelly coloca, analisando a mensagem, saberemos que espíritos, quais são os espíritos que estão enviando essa mensagem. Né? A mensagem deve ser analisada antes de ser divulgada, verdade. Nada deve ser lido, dito, sem antes a gente ter certeza do objetivo daquela mensagem. Né? A importância também do estudo, da gente estar tendo esse conhecimento, é o que eu falei para Suzana lá atrás em relação aos livros. Ela é que vai, nós é que vamos julgar aquele livro ali, baseados em quê? No conhecimento que tem da doutrina. Então é importante que a gente estude. Não estamos proibidos de ler nada, mas vamos estudar a doutrina espírita para a gente saber discernir o que está vindo. Se é correto, se é certo, se eu devo aceitar ou não. E aí Kardec então continua aqui. Sem dúvida, foi o que sucedeu com os espíritos. Né? A identificação dos espíritos de acordo com as mensagens que eles trouxeram. Então ele diz, reconheceram-se neles todas as gradações de bondade e de maldade, de ignorância e de cultura, uma vez instruídos acerca de seus defeitos e boas qualidades, competia-nos separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso, nas relações com que eles mantivéssemos, com eles mantivéssemos exatamente como fazemos em relação aos homens. Não é? Como é que a gente age em relação a alguém que a gente está começando uma amizade, que a gente está começando a conhecer? A gente vai lá observar. Vai ver qual é a conversa da criatura, né? O que ela está passando, e aí a gente vai julgar se aceita ou se não aceita. É isso que Kardec está colocando aqui. A reconhecer neles, né, essas gradações de bondade e de maldade, de ignorância e de cultura, isso aí a gente sabia que ia ter, vários espíritos, né? Uma vez instruídos acerca dos defeitos e das boas qualidades, aí a gente vai saber com qual que a gente fica. Né? Como ele diz aqui em relação a nós, seres humanos, é o mesmo caso aqui. Né? A gente aqui, um exemplo mesmo no nosso Pautal, que nós temos milhões de salas aqui do Pautal. A gente pode até entrar, num primeiro momento, numa sala. Entra, ouve, escuta e analisa. Se aquilo ali tiver fundamento, aí nós vamos escolher. Né? Se é do bem, então tá, eu posso continuar nessa sala porque está me apresentando coisas boas. Se está me apresentando coisas não boas, o que eu vou fazer? Não entro mais nessa sala. É isso que Kardec fez em relação aos espíritos. Né? Ele não foi aceitando tudo. Ele foi trabalhando muito minuciosamente, muito calmamente, olhando, observando e vendo o que eles estavam querendo dizer nas mensagens, se as mensagens tinham alguma coisa útil, se eram do bem ou se eram do mal. E aí ele foi selecionando, como ele diz aqui, separando o joio do trigo. Meus amigos, o nosso tempo está ali já estourando, nós vamos parar por aqui, tá? E na semana que vem a gente termina esse item e vamos tentar entrar nos meios de comunicação. É um estudo, já falei, Dudu, já parei. Né? O cuco não para, o relógio não para. Então a gente está aqui encerrando os nossos trabalhos de hoje, convidando alguém para fazer a nossa prece de encerramento.
Alguém gostaria de fazer? Levantar a mãozinha. Se ninguém se habilitar, o pessoal tem medo do microfone, né, Kelly? Ninguém gosta de falar ao microfone, mas nós mesmos fazemos a nossa prece. Ninguém levanta a mãozinha? Dudu, que bom, Dudu. Então tá, vou passar para você, você faz a nossa prece, depois nós voltamos para encerrar a sala. Obrigada a você, Fernando, que bom que você está aqui. Saudades de você, meu amigo, venha sempre. Nossa sala abre toda quarta e toda sexta às 18 horas. Às quartas-feiras nós fazemos o estudo do livro O que é o Espiritismo e sexta-feira estamos estudando o Livro dos Espíritos. Viu? Você já conhece o nosso método, o nosso modo de fazer o estudo. É dessa maneira, então, venha sempre que você puder. Será muito bem-vindo. Você e a todos que aqui estão. Johnny, pela primeira vez também, que eu acho que eu nunca vi aqui. A Dulce a gente já conhece, né? A Suzana também. Cleo, Wagner, então a gente já conhece mesmo. Venha sempre. Liberando então, Dudu, para você fazer a nossa prece e depois nós fechamos a salinha. Vai lá, meu amigo.